gente nunca está disponível para ouvir quando Deus quer mostrar ao povo. Tem hora que a gente não quer nem ver, nem ouvir. É forte, hein? Meu A gente Deus. não quer saber. A gente quer ouvir outra coisa, menos aquilo que Deus vem falando para a gente. Porque uma das coisas que Deus sempre faz conosco é ser bem claro. O que Deus quer nos falar nesses dias é trazer clareza para nós. Eita glória! Não deixar nada nos atrapalhar em relação à nossa missão, em relação ao nosso chamado. Nós somos, sim, às vezes nós vamos ser, nós estamos sujeitos a isso, há momento que a gente vai passar por esse lado emocional de sermos breganhados, mas Deus não quer isso para a gente. Deus quer levar a gente para outro nível, um nível mais íntimo com Ele, mais de intimidade com Ele do que com as pessoas. Amém. Vou repetir isso aqui: mais de intimidade com Ele do que com as pessoas. Amém. E às vezes nós estamos buscando uma intimidade maior com as pessoas do que com Deus. Deus queria mostrar para Moisés algo que ele não viu, que ele não tinha dimensão. E o primeiro tapa que Deus deu, se podemos usar assim, é o teu povo. Porque se Deus falou isso, é porque Moisés deu por onde Deus falar isso. Isso aqui é uma correção literalmente a mim, porque às vezes eu me sinto que a igreja é minha, esse povo é meu, por eu ser pastor dela. E na realidade a gente tem que entender outra dimensão do que Deus quer para a gente. O teu povo, porque tinha uma ligação que Moisés precisava quebrar. Pega essa frase aqui, que Deus não pode te dar nada, sendo que você não possa devolvê-lo. Se eu não conseguir devolver o que Deus está me dando, Deus não vai me entregar a posse disso. Moisés viu a terra, mas Moisés não entrou na terra, porque era uma extensão. O ministério de Moisés é uma extensão, e a extensão era Josué. Alguns criticam Moisés por não entrar na terra, mas a gente tem que entender que havia uma extensão, e entrar na terra não era para Moisés, possuir a terra não era para Moisés, era para Josué. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então todas as vezes que Deus olha para a gente e que Ele diz: ó, o teu povo, Ele não está elogiando a gente, está corrigindo, porque Ele está dizendo: o teu sentimento não é de posse, o teu sentimento de pessoas tem que ser de conduzi-los e não de possuí-los. Você pode possuir coisas, pessoas não, pessoas você tem que guiá-las, e às vezes você precisa corrigi-los duramente, porque o Senhor está dizendo isso. Muito bem, Deus fala para Moisés: o teu povo se rebeliou. Agora desce. Deus queria que Moisés visse com os próprios olhos aquilo que ele não queria ver. Irmão, tem hora que Deus está falando para a gente, e a gente não quer, faz de conta que não é Deus que está falando. Quando Deus, apóstolo, fala a respeito de fulano, de ciclano, a gente fala: não, isso não é não, isso não é Deus, é o diabo que está falando comigo aqui, é o diabo que está falando na minha mente. Olha, o diabo está usando profeta, profetiza. Não, o diabo não, é Deus. Verdade. Eu ministrei domingo passado, se não me engano, na igreja, falando da serpente que enganou Eva, e a Eva passou para Adão. Eu falei: irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo ele vai aproximar de alguém que é aí próximo de você. Ele vai atuar em alguém que é próximo de você, para chegar em você. O alvo do diabo não era Eva, o alvo do diabo era Adão. Mas ele começou por onde? Pela Eva. E não foi pela fragilidade de Eva ser mulher, é porque Eva tinha uma ligação com Adão, ela era a esposa do homem. Meu Deus. A gente está preocupado com pessoas de longe que vai nos fazer mal. Deus está dizendo: olha para perto de você, porque o perigo está rodeando você. Aleluia. Meu Deus. Mas vou voltar ao texto aqui, porque eu tenho alguns minutos mais. A Bíblia vai dizer que
que Moisés desce com as tábuas escritas por Deus, pelo próprio Deus, e ele desce para conferir o que Deus havia lhe falado. E Deus disse: olha, eu vou matar esse povo, eu vou destruí-lo. Moisés disse: não, Deus, não, o senhor não pode fazer isso. A promessa que o senhor fez a eles, faça isso não. Aí Deus disse para Moisés: vou matar todo mundo, mas a minha promessa vai estar sobre ti. Aí Deus fala para Moisés também: e vou te falar mais outra coisa, Moisés. A minha presença que estava diariamente com esse povo não vai mais. Eu vou enviar o anjo. Vou enviar o anjo que vai com eles. A minha presença não vai mais. É por isso que a gente vê, por uma razão, Moisés questionando a Deus. Mas quem lê o texto vai ver depois que Moisés, quando ele desce, e ele no pé do monte, ele quebra aquelas tábuas irado, porque a primeira ira foi de Deus. É como Moisés dissesse: eu não vou ficar irado, isso aqui é como se Deus estivesse falando, mas isso não está acontecendo. E quando Moisés chega, e que ele avista, a primeira pessoa que vem encontrar com Moisés é Josué. E Josué já define que ele não tem nada a ver com aquilo. É como se eu pudesse ver Moisés descendo, e Moisés dissesse: se Deus falou isso, e ele avistou que era de verdade, ele procura as duas autoridades que ele deixou. Procurou primeiro o seu sucessor. Aí Josué disse: não tem nada a ver com isso não. Eles me procuraram, mas eu não estou no meio. E ele chega na segunda classe de autoridade e responsabilidade que ele deixou: Arão. E quando ele chega até Arão, o que ele pergunta, Arão diz: foi eu que fiz. Uma coisa legal na história de Arão é que ele não mentiu para Moisés. Ele foi direto: foi eu, a maldade desse povo, esse povo é mau. E ele falou aquilo que deveria falar. E você pode ver no texto que Deus não cita Arão e nem Moisés se irrita com Arão. Você parou para analisar isso? Arão era uma autoridade deixada por Moisés. Se tinha uma pessoa que deveria ser bruscamente castigado, é Arão, porque ele ficou responsável por aquele povo. Mas Moisés não usa a palavra com Arão, e nem Deus no monte cita o nome de Arão. Mas porém foi Arão que, além de fazer o bezerro, construiu um altar para pôr o bezerro. E quando Moisés avista, Moisés fica irado. Ele começa agora a quebrar tudo, destruir tudo que estava ali. Ou seja, aquele culto que aquele povo estava dando para Deus, Moisés disse: não é culto para Deus. Ele quebra todo o altar, destrói o bezerro de ouro. E Moisés, quando ouve da boca de Deus dizendo: agora a minha presença não irá mais com eles, eu vou enviar o meu anjo. Moisés, ele, quando avista essa gravidade de idolatria, Moisés dá a entender que Moisés se sentiu uma dessas pessoas na correção de Deus, ou na ira divina. Mesmo que Deus havia dito para Moisés que faria dele, que mataria o povo, mas ele ia poupar. Quando Moisés avista de verdade aquele bezerro de ouro e o povo fazendo aqueles tipos de rituais, há uma preocupação imediata em Moisés. Se você estiver aberto para ler, você vai ler comigo aqui. Verso 13, Moisés faz um pedido a Deus: agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faça saber o caminho. Olha só, Moisés, quando ele avista o bezerro de ouro e o povo, ele traz à memória aquilo que Deus havia dito para ele no monte. Ele disse: Deus, é como se caísse a ficha dizendo: realmente o que Deus falou está acontecendo. Porque tem hora que a gente não quer ouvir o que Deus quer falar a respeito do povo. Às vezes Deus está falando: esse povo é mau, e você está
depositando a sua vida a eles, deveria tomar outro procedimento. Mas por que você está, em vez de você fazer algo que eu estou mandando, você está entregando e você está sendo prejudicado, está sendo ferido? Eu vou mostrar para você quem é esse povo. E Moisés, quando ele fica irado, na mente de Moisés é como se o castigo que Deus daria para aquele povo, daria para ele também, porque ele era o líder. O castigo vai ser geral. Moisés faz um pedido para Deus: se o Senhor achou, agora pois, se tem achado graça aos teus olhos, me mostra o caminho. E por que Moisés faz esse pedido para Deus? Porque Moisés sabia muito bem a linhagem de um profeta no Antigo Testamento. Moisés sabia muito bem que uma das ações da presença de Deus com o homem era a diretriz. Guarda isso. O homem de Deus precisa ter, ele entende que a presença de Deus está com ele quando ele tem direção. E quando ele não tem direção, isso é sinal que a presença já não está com ele. Meu Jesus. Você vê obreiros que já não tem mais a presença. Você vê membros, irmãos que não tem mais a presença. Porque eles não têm, eles estão perdidos. Então Moisés faz um pedido a Deus, dizendo: se se eu achou graça aos meus olhos, então me mostra o caminho. Por quê? Porque um dos sinais da profecia era direcionar. E ele sabia muito bem que quando Deus usava ele direcionava o povo em um recado, e Deus conduzia o povo. E a forma de Deus conduzir alguém é Deus está dizendo: eu estou com eles, eu estou cuidando deles. E ele fez muito bem isso no deserto, durante o dia e durante a noite, com ele e o povo. Então o que Moisés pediu para Deus? Algo dentro daquilo que fazia parte do seu ministério. Deus, me dá um sinal. Se o Senhor achou graça aos meus olhos, ou seja, se o Senhor não vai castigar a mim, então me dá um sinal, me mostra o caminho, me dá uma direção. E o que Deus faz? Deus fala no verso 14 para ele: disse, pois, irá a minha presença contigo. Glória a Deus. Oh, glória. O profeta pede um sinal para Deus e Deus diz. Só que observa que Deus fala com Moisés no singular. Deus disse: a minha presença irá contigo, marcando que Deus havia chamado Moisés para uma missão no corpo. Ele está dizendo: você, eu separei para isso. Você está me pedindo um sinal, Moisés? Fica tranquilo que o povo não, mas contigo a minha presença irá. Meu Deus. Glória. Aleluia. Só que Moisés, ele não contenta-se com isso. Por mais que Moisés fique irado, quando Deus fala para Moisés no singular: minha presença irá contigo, Moisés faz novamente, retruca a Deus pedindo: mas não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Ele usa agora o plural. Deus fala com ele no singular e ele retruca a Deus no plural. E por quê? Porque Moisés está dizendo: Deus, eu não quero subir sozinho, eu não quero que a tua presença vá comigo só, mas eu quero que a tua presença também vá com o povo. Esse povo que realmente rebeliou contra o Senhor, que desobedeceu às minhas ordens, mas é o teu povo. Então não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, contigo vai a minha presença, mas com eles vou enviar o anjo. O anjo é que vai com eles. Irmãos, Moisés sabia muito bem a função do anjo, e que anjo é um ministrador de bênção, mas não tem o peso da presença.
Mas Deus já tinha dito para ele: mas contigo vai, mas com o povo não. Moisés queria isso. Esse era um líder. Meu Deus. Vou usar em parênteses aqui para falar entre ministério e que todos nós temos uma liderança, às vezes na igreja ou na casa. Deus nos deu uma grande incumbência de responsabilidade. Além de eu ser um líder de pessoas na igreja, eu sou um líder de pessoas em casa. Então, a gente precisa entender esse nível de renúncia, de oferecer parte da nossa vida em prol da vida deles. Oração, ou às vezes um ensinamento, ou às vezes até mesmo um momento que você pode ver eles longe de Deus, e você fazer por onde, entender que Deus te deu essa liderança para você cuidar. Moisés, por mais que esse povo fizeram diante de Deus e diante dele, ele não deixou de falar, de usar a expressão de um pedido a Deus em prol desse povo, mesmo que Deus disse para ele: não irá à minha presença com eles. A insistência de Moisés é que Deus não abandonasse aquele povo. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai ver pessoas desprezando, e às vezes a gente olha para elas e até sente vontade de desprezar, mas Deus vai dizer dentro do nosso coração: não despreza elas não. Ore para que a graça de Deus torne a elas. Ore para que essas pessoas voltem a ser aquilo que elas um dia foram, ou que elas se convertam de verdade e tornem um cristão verdadeiro. Mas não abandona ela, porque o instinto do líder é esse: o líder não abandona. É por isso que a gente, pastor, apóstolo dele, a gente é chamado de besta, porque o camarada cai uma vez, cai três, cai quatro, e a gente está lá abraçando, dizendo: não, vamos dar oportunidade. A igreja não entende isso, porque a igreja quer matá-lo. E os traidores que traem a gente, e depois a gente perdoa, e a gente vai novamente para a mesa com eles. As pessoas não entendem, mas só o líder tem isso. Só o líder não consegue guardar mágoa. Se tem gente que guarda mágoa, o líder não consegue, ele não guarda. O corpo dele está cheio de ferida, marca de uma só pessoa, mas essa mesma pessoa que feriu tanto está lá sentado com ele, tomando um café, batendo um papo, abraçando, dizendo: meu apóstolo, meu pastor, meu amigo. E quando alguém vem falando: não, mas esse cara você não pode abraçar mais, ele vai dizer: não, mas é filho de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Moisés inclui o povo, mesmo sabendo que Deus não queria que a presença fosse com ele. Mas ele faz um pedido a Deus. E Deus, por Moisés ser um homem que havia se dedicado, se entregado, Deus precisaria ver alguma coisa naquele povo, para que Deus voltasse a comunicar com eles como tinha, porque ali foi quebrado um elo de comunicação. Aí Deus faz o que? Deus precisaria ver, irmão, uma das coisas que deve ter em nosso meio, nas nossas fragilidades, que é arrependimento. Deus precisaria ver arrependimento naquele povo. Um povo que se arrepende da sua desobediência ao seu Deus e ao seu líder. Então, o primeiro ponto, diga comigo: arrependimento. Arrependimento. Então, para que nós, a nossa casa, a nossa vida, o nosso ministério, torne um ministério que seja inundado pela glória de Deus, é necessário ter arrependimento. Deus nunca usou e nunca vai usar super-homem. Deus sempre vai usar homens frágeis. Inclusive, quando Paulo descreve na sua oração, que ele disse que 3 vezes orava a Deus e Deus dizia: a minha graça te basta. Há uma expressão que Jesus usa para ele, dizendo: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na força, é na fraqueza. Então Deus não está à procura de homens capazes, fortes, perfeitos. Deus está à procura de homens que estejam sujeitos
a se arrepender quando ter um deslize, uma fragilidade, uma queda ou qualquer coisa assim. Então, se Deus encontrasse, e Deus precisaria ver neles um arrependimento do povo que se arrependeu, tá, aí tá bom. Isso, o primeiro ponto é o arrependimento, que é o ponto chave para a arrancada. Arrependeu do que fizeram? Beleza, então vamos para a segunda etapa. Deus olha para Moisés e disse: Moisés, fala para esse povo tirar das suas roupas os atavios. Imagina isso. Porque Deus vê aquilo que o homem não vê, irmãos. Para Moisés estava legal, mas para Deus não. Os atavios eram um enfeite que dava nas roupas, as roupas belas. E eu fiquei pensando, por que Deus manda que tirasse os atavios das roupas? Deus não queria só que eles tirassem os atavios, Deus estava querendo que eles tirassem as roupas. Porque é isso que Deus quer da gente. Lembra, vou trazer aqui um texto que também foi ministrado domingo lá. Lembra de Adão, quando ele pecou, desobedecendo a voz de Deus? Adão se faz uma roupa para se tampar a sua nudez com folha de figueira, e ele tenta se esconder atrás das árvores do jardim que Deus havia dito que ali seria o lugar da alegria dele. E aí Deus vem, a Bíblia vai dizer que ele ouviu os passos de Deus no jardim. E quando ele ouve os passos de Deus, ele fica com medo. Aí Deus disse: Adão, onde tu está, Adão? Ele disse: eu ouvi a tua voz e fiquei com medo. Ele estava tentando se tapar diante de um Deus que tudo está patente, nu e patente diante dos seus olhos. Aí Deus fala para Moisés: manda o povo tirar os atavios, ou seja, tira as roupas. E por quê? Porque as mesmas roupas que eles estavam e queria se apresentar para ter a glória de Deus de volta, era a roupa que eles adoravam no bezerro. Lembra que quando Deus tirou Moisés do Egito, ou Moisés saiu correndo do Egito, e depois lá em Êxodo capítulo 3, Moisés foi se apresentar para Deus, e Deus olhou do fio do cabelo de Moisés aos pés, mas quando olha para os pés diz: tem água do Egito para você tirar. Não quero nada do Egito, tira, porque a terra que tu está é terra santa. Oh, glória. Eita, Jesus. Glória a Deus. Aí Deus manda Moisés arrancar do povo os atavios, ou seja, o apóstolo terminou isso aqui. No Antigo Testamento, quando alguém se humilhava diante de Deus, se arrependia, eles rasgavam suas vestes, vestia com pano de saco, ou se lançava na cinza. Era um sinal de humilhação, de reconhecimento que pecou contra Deus e estava se arrependido. Deus manda eles agora rasgar aquilo que eles usavam para poder adorar o bezerro de ouro. Rasgue suas vestes, tire os atavios, porque toda vez que Deus olhava para aquelas vestes, ele via eles adorando o bezerro, eles obedecendo a Deus. Não quero nada disso, então tire, rasgue. Outra coisa, a roupa é a beleza, a roupa que embeleza o homem, embeleza a pessoa. Então imagine que Deus está dizendo: ô Rivaldo, ou Antônio, você está muito bonito, mas eu quero que tire essa roupa, porque essa roupa me está dando nojo. Imagina Deus falar isso para a gente. E por quê? Porque uma das coisas que mais Deus abomina é o artificialismo. É aquilo que parece ser, mas não é. Aleluia. Meu Deus. Aquilo que parece ser natural, mas não é natural. E é como se eles cobrissem de uma roupa bela, mas Deus sabia que eles não eram nada daquilo, não representava nada. Deus sempre vai olhar para a gente, e eu não estou falando de roupas, essas roupas de nós vestir não, mas Deus sempre vai querer que a gente seja nós mesmos. Não tem a roupa, a vestidura de outro, de um profeta, de uma profetisa, de um pregador, de uma pregadora, que sejamos nós mesmos dentro daquilo, aleluia, que Jesus nos chamou para sermos, aleluia. Glória. Cada um de nós vamos ser
agraciado por Deus por algo divino para ser usado no corpo. Se tem alguém que tu tem que imitar, o seu líder, dentro daquilo que está ligado a Cristo. Como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O ênfase maior não é Paulo, o ênfase maior é Cristo. Eu posso e devo, em momento, imitar o meu líder, porque ele é o responsável pela minha vida, e a vida dele eu conheço no contexto. Moisés manda o povo rasgar as vestes, porque Deus está dizendo: rasgue, se humilhe. Tá bom, Deus manda, o povo tirou o atavio, Moisés sai para fora, para a tenda, para montar a tenda, porque era uma das direções de Moisés, para que Deus falasse com o povo. Josué some dessa história que eu estou falando, mas ele vai aparecer no final. Aí o que está acontecendo? Moisés sai para fora, para a tenda, e o povo acompanha Moisés. Moisés fica na porta da tenda, o povo atrás de Moisés, de costa, Moisés de costa para o povo, e Moisés na porta da tenda. E quem estava dentro da tenda? Josué, o seu sucessor. E Moisés dá 2 passos para dentro. Quando Moisés dá 2 passos para dentro, o que o texto diz aqui, 33. Deixa eu ler com vocês aqui para a gente finalizar. Isso aqui é tremendo. 33:11. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou o arraial. Mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés dá 2 passos para dentro. A Bíblia vai dizer aqui, vai, pois, agora conduz, deixa eu ver aqui, o verso 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava na porta da tenda, todo o povo se levantou, inclinou-se cada um à porta da tenda. Ou seja, quando Moisés deu 2 passos para dentro, e que o povo viu a coluna da nuvem, cobriu Moisés, eles se prostraram na porta da tenda, como um sinal de gratidão, que aquilo que havia quebrado foi restaurado. Irmãos, eu vou finalizar falando, por mais que um líder tenha suas fragilidades, Deus deu uma missão para ele que não deu para ninguém. Amém. Ele é aquele que apanha pelo povo, que sofre pelo povo, mas ele tem uma essência de uma ligação com Deus que os outros não têm. Por mais que esse povo fizeram isso, Moisés lutou, e quando eles viram a glória de Deus sobre Moisés, e a Bíblia diz que como se Deus falasse face a face, é o que o texto está dizendo com Moisés, como um amigo, diz: falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Olha que forte isso aqui. E quando o povo vê isso, eles se prostram. Se prostram por quê? Porque eles estavam dizendo: Deus restaurou a aliança conosco de comunicação. O Deus que já não queria mais papear, não queria mais falar com esse povo. Pastor, mas por que eles prostraram? Porque ele viu a glória sobre Moisés, não sobre eles. Pega isso aqui, irmãos. Aquele povo viu a glória sobre Moisés, não sobre eles. Mas Moisés era a voz deles diante do povo. Moisés era a voz do povo diante de Deus, e a voz de Deus com eles. Se Deus estaria manifestando sobre Moisés, certamente restauraria a ligação com eles. Por isso que vocês, que são os homens que fazem parte da equipe desse ministério, devem orar diariamente pelo seu líder.
porque é uma responsabilidade sobre ele. Deus não vai dar direção para o ministério através do Antônio. Deus pode usar o Antônio em profecia para falar com o líder de vocês, mas a direção tomada é dada a ele. A gente vê pessoas na igreja aqui, alguns, é engraçado que às vezes é tanta profecia que vem, e a gente fala assim, poxa, por que Deus está falando isso por todo dia, mas não fala comigo? Então Deus não me colocou como líder dessa igreja. Tem hora que eu imagino esse largar a ponta assim. Fala, meu Deus, há uma boca que fala, outra boca que fala, outra boca que fala. Peraí, Senhor, o Senhor está falando com todo esse povo e eu, então por que o Senhor colocou eu aqui como líder? Eu até entendo que Deus pode usar qualquer uma pessoa para falar com o líder, mas Deus tem que falar conosco. Eu sou o líder desse povo, Ele que carrega essa responsabilidade. Então aquele povo sabia que se Deus restaurasse, e se a glória de Deus viesse sobre Moisés, Deus estaria dizendo, ó, eu restaurei a comunicação com vocês. E é isso que Deus quer para nós hoje, restaurar a nossa vida com Deus. 2 pontos, eu vou finalizar já. Primeiro, nós precisamos ser alguém que goste, que ame e que não aparte da tenda de Deus. Sejamos um Josué que fuja daquilo que queira atrapalhar a nossa caminhada ao lado do nosso líder. O seu líder não é Deus, mas ele é uma autoridade que Deus designou sobre você. E se você desobedecer o seu líder, você está desobedecendo a Deus. Ele deu uma ordem, doe que doer, eu vou cumprir o que Deus deu através do meu líder. Josué estava intacto, Josué estava cuidando da tenda. A Bíblia diz que ele não apartava da tenda, aonde se manifestava a glória de Deus. Se tem alguém que nós precisamos ser dentro desse contexto aqui, é Josué. Não aparte de onde está a presença de Deus. Não aparte de onde a presença de Deus se manifesta. Vele sobre a presença, vele sobre a graça de Deus, vele sobre o ministério que Deus te deu, vele sobre a vocação que Deus te deu. Não abra mão do que o Senhor tem te dado. Fechando usando a palavra da autoridade chamado Arão. Eu vou fechar falando disso. Deus não nos chamou, apóstolo e irmãos, para dar para as pessoas aquilo que elas querem. Arão é uma das demonstrações de autoridades nos dias atuais, que oferece para as pessoas aquilo que elas querem, mas não o que Deus manda. Arão foi induzido, a gente também pode ser induzido a entregar para as pessoas aquilo que elas querem, não o que elas precisam. E Arão fez o que muitos de nós fazemos nos dias de hoje. Se Deus te deu um ministério, vele sobre ele, porque senão a gente vai agradar pessoas e desagradar a Deus. Pedro e João, quando estava indo ao templo chamado Formosa, ele deparou com um homem que estava à beira do caminho, que pedia esmola. E olhando para ele, viu que tinha fé, disse: não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia diz, você pode ler o texto, você vai dizer que aquele homem esperava receber alguma coisa. Então a gente está dando para as pessoas as coisas que elas querem. Quando o Pedro disse não tem prata, não tem ouro, Pedro está dizendo: ó, eu não vou te dar o que você quer, vou te dar algo melhor do que isso. Vou mandar você levantar e ser curado. Porque quem não dá para as pessoas, meu Deus, isso aqui é foda. Quem não dá para as pessoas o que elas querem, vai ter levanta e anda. Aleluia. Aleluia. Amém. Quem não dá para as pessoas o que elas querem, vai ter no teu ministério levanta e anda.
Glória a Deus. Glória. Vai ter unção suficiente para dizer: paralítico, levanta, vai levantar. Paralítico, levanta, e ele vai levantar. São 3 coisas. A última é que nós precisamos urgentemente subir ao monte e não ter hora para voltar, porque Deus quer mostrar aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Deus quer esquadrinhar o que os nossos olhos não viram. Quando Moisés é preso no monte, não foi porque Moisés não queria descer, que Deus queria mostrar para Moisés o que ele não viu. Deus quer mostrar para você o que você não viu, que pode ser bom, mas também pode ser enganoso. Pode ser de porta aberta, mas pode ser de porta fechada. Pode ser que você vai manter uma amizade plena, mas vai ter coisas que Deus vai dizer: estou quebrando a amizade. Meu Deus, É forte. pastor, vai doer, mas é Deus que vai cuidar disso. Tem vivido isso em Arapongas. Tem vivido isso. É forte. Quando você, olha isso aqui, pega isso aqui, quando você tornar amigo de Deus, você vai tornar inimigo de muitas pessoas. Quando a gente parar de dar as coisas para as pessoas e entregar o que Deus manda, mesmo que confronta-as, muitos vão parar de ser tão amigos. Aí Deus vai levantar uma equipe, um povo que vai dizer: é desse jeito que eu quero. Amém. É esse líder que eu quero, esse pastor que eu quero, esse irmão que eu quero ser amigo, esse homem que eu quero ser amigo. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Então a tua intimidade com Deus, diga: a minha intimidade com Deus A minha intimidade com Deus vai me mostrar muitas vai coisas, me mostrar muitas coisas. coisas boas, Coisas boas. coisas ruins. Coisas ruins. Agora, aquilo que Deus mostrar de coisa ruim para você, você vai estar num nível que não vai mexer contigo, e vai dizer: Deus mostrou, bendito seja o nome do Senhor, Deus fez. Nós não usamos muito essa expressão, que é muito frágil para a gente, né? Deus arrancou, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Porque quando você se aproxima de Deus, meu Deus está me dando mistério aqui, irmão. Quando você se aproxima de Deus, não é você mais que toma a rédea da obra, é Deus que toma a rédea. Quando você se aproxima de Deus, não é você mais que administra o que você administrava, agora é Deus que vai administrar. Não é mais o teu regimento, agora é o regimento de Deus. Não é mais agora o teu cavado buraco para sair água, para suprir a necessidade do ministério, agora é Deus que vai prover. Aleluia, glória. É que dá glória a Deus, aleluia. Nós precisamos urgentemente desligar nossas redes sociais, desligar dos profetas e das profetias e dizer: eu quero Deus, eu quero no Senhor, quero estar em Deus, eu quero ter tempo para Deus. É isso que Deus está falando para a gente, apóstolo. A gente vai ausentar um tempo de amigos, de irmãos, para a gente ficar sós com Deus. Oh, glória. Para a gente receber, esse aqui é forte, Jesus, eu estou falando isso aqui, meu Deus, sentindo Jesus está falando comigo aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai voltar para os altares da igreja, nós vamos subir com a palavra rema. Oh, glória. Nós vamos voltar a subir com a palavra revelada. Aleluia. Vamos voltar a subir no altar com o cordeiro nos braços. Aleluia. E aqueles que não via mais o cordeiro vai começar a ver. E aqueles que não há muito tempo não ouvia uma pregação, porque ultimamente nós estamos vendo um discurso, eles vão ver uma palavra revelada. Aleluia. Aleluia.
e eles irão estremecer, Glória. porque a palavra vai mexer com a gente. A gente vai ver uma juventude que vai subir no altar, e quando abrir a boca vai ser água cristalina que vai derramar no meio da igreja. Eu creio, Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar.